Muito boa noite para todo mundo. Corcova da Morraria, de onde já se via longe a entrada. A comitiva do Terra Viva DBO na TV fez a última parada antes de entregar a boiada na Santa Luzia. E com o serviço terminado, está convidando agora os companheiros e companheiras boiadeiros para pegar na lida violeira e dançar o recortado na roda da fogueira. Começando a função com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Para toda ida tem uma volta e para toda subida tem uma descida. E é assim, desse jeito, que a gente vai levando a vida, né? Pois esta verdade consagrada, que por todos é perfeitamente conhecida, foi confirmada mais uma vez no primeiro leilão deste mês da plataforma GDT, a Global Daily Trade, que faz mais ou menos o papel de uma bolsa internacional de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que, depois de 4 aumentos seguidos, neste último pregão, realizado na terça-feira passada, dia 7 de novembro, o preço médio dos derivados apresentados para venda caiu, voltando para 3.255 dólares por tonelada. Comparando com o evento anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes, este valor representou um ligeiro esmagrecimento de 0,7%. Pois repare bem, a companheira fazendeira, que este tombo na cotação aconteceu mesmo com uma redução do volume negociado, que desta vez ficou em 34.514 toneladas, ou 4,1% a menos do que no derradeiro leilão do mês passado. Destrinchando então o relatório distribuído na praça, o comportamento dos derivados comercializados agora foi variado, sendo que as maiores altas foram do queijo, que subiu 4,5% para 4.042 dólares por tonelada, e do leite em pó desnatado, que foi reajustado em 2,3% para 2.724 dólares. Já o leite em pó integral, que é o produto mais negociado na GDT e por isso pesa mais no percentual geral, caiu 2,7%. Voltando para 2.971 dólares. De acordo com os especialistas da GDT, este amansamento dos preços é relativamente normal depois de uma alta mais pronunciada, como esta que foi recentemente registrada, né? Além disso, o povo do mercado está muito ressabiado, esperando para ver qual vai ser daqui para frente o procedimento da China, que é o maior importador mundial de leite e derivados e andou dando sinais de redução no seu apetite comprador. Já a respeito do efeito que isso deve ter aqui no Brasil, o pessoal do portal Milk Point lembra que os nossos principais fornecedores de leite e derivados são a Argentina e o Uruguai, e lá o preço continua mais alto do que os da GDT. Mas nas últimas semanas, com a queda da cotação aqui no nosso próprio terreiro, os produtos estrangeiros estão perdendo poder de competição para os laticínios brasileiros, e o resultado já está sendo uma diminuição da importação. Seguindo com a lida no eito, tocando o serviço com o mestiço sempre daquele nosso jeito e com a boiada na estrada ganhando o chão do sertão, a gente pega agora para destrinchar e fatiar as notícias do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, o mercado de reposição não teve grandes mudanças em relação à semana passada. A situação é muito parecida com a do boi gordo, com os preços mantendo estabilidade e com pouco movimento nas principais regiões de criação do país, e deve continuar assim por mais algum tempo. Em São Paulo, a cotação do boi magro teve alta de 0,8% e a do garrote 0,2%, diferentemente dos bezerros de desmama e de ano, que mantiveram os mesmos preços. Nas fêmeas, o preço da bezerra de desmama aumentou 6,9%, enquanto a bezerra de ano subiu 6,3%. Já a novilha caiu 3,4% e a vaca boiadeira recuou 3,1%. Apesar de poucas mudanças no mercado de reposição, não deve demorar para o vento começar a mudar de lado. Isso porque daqui para frente não deve faltar chuva, o que favorece a recuperação das pastagens, possibilita uma boa safra de capim e ajuda o amigo pecuarista a melhorar as condições para manter a boiada no pasto. E a Scott Consultoria reforça: o produtor que até agora não fez a reposição deve aproveitar enquanto os valores ainda estão atrativos, porque no ano que vem a previsão é de reação nos preços,
por conta do começo da virada de ciclo da pecuária. Em Rondônia, a relação de troca melhorou e o pecuarista pode adquirir mais bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Atualmente é possível comprar 2,4 bezerros de desmama, 2 bezerros de ano, 1,6 garrote e 1,4 boi magro. Com a empreitada sendo tocada da maneira certa que tinha sido planejada, neste ponto da estrada a gente vai fazer uma parada ligeira para recomeçar em seguida esta lida marchadeira. Aguarde. Estamos de volta para o Eito e, estando o calendário pecuário brasileiro em plena estação de monta no país inteiro, a gente chama a atenção dos companheiros e companheiras fazendeiros para caprichar mais ainda no manejo do gado para garantir o melhor resultado na temporada de reprodução. E para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente anuncia a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Confira. Considerado o maior evento na área de criação de bezerras e novilhas, o Simpósio Alta Cria reuniu mais de 400 participantes em Uberaba. Foram apresentados os dados coletados em 140 fazendas de vários estados do país. Desde o início do programa, já foram analisadas mais de 165 mil bezerras. Nesse Alta Cria, a gente sempre traz a oportunidade de enxergar os melhores pontos de melhorias dentro da fazenda. Mais uma vez, a gente vê grandes oportunidades para o produtor investir mais na colostragem, ter mais cuidado nos momentos iniciais da vida da bezerra. E uma coisa muito importante é ele ficar atento à reciclagem e ao treinamento dos colaboradores à frente na criação de bezerras e novilhas leiteiras. Além disso, a gente vê mais uma vez que aumentar o fornecimento de colostro, sem dúvida, traz muitos benefícios, tanto na eficiência quanto no desempenho e na redução da morbidade das principais doenças dentro da fase da criação de bezerra leiteira. O programa ele vem evoluindo e vem trazendo cada vez mais dados na fase da recria. A gente já começa a ver aí o impacto da fase de aleitamento na recria dos animais. A gente traz muita informação com um N muito grande na fase da criação tanto da bezerra quanto da novilha, principalmente no gado holandês, que é uma raça que representa aí quase 70% dos dados. Então, quando a gente olha para um universo aí de quase 40 mil bezerras avaliadas em um ano de programa e quase 170 mil animais avaliados nesses 6 anos de coleta do Alta Cria, com certeza o produtor a cada ano vem tendo uma segurança e uma maior confiabilidade nos dados e na forma que eles são apresentados dentro do programa e compilados aí dentro do Simpósio Alta Cria desse ano. Através do Alta Cria, a gente conseguiu estabelecer um padrão ouro de criação de bezerras aqui no Brasil. E ao invés de ficar copiando e adaptando iniciativas que são feitas fora do Brasil, como nos Estados Unidos, na Argentina, México, na Europa, a gente agora tem muita propriedade sobre o que tem que ser feito aqui. E aí, com isso, com essa clareza sobre instruir o produtor a ter melhores resultados, a gente consegue efetivamente levar para o mercado o que é o nosso posicionamento, que é estar ao lado do produtor, levando mais eficiência, mais lucratividade com ele. Além da apresentação de dados, o Simpósio Alta Cria traz discussões com especialistas de temáticas importantes e atuais, como a pasteurização do colostro. A gente conversou sobre a importância de avaliar a qualidade microbiológica do colostro, né? Pensando que isso vai interferir também na eficiência da colostragem, né? Mostrei como é que é o processo das bactérias atrapalhando nessa absorção de anticorpos. E aí a gente mostrou que a pasteurização pode ser um caminho para auxiliar na melhoria da qualidade microbiológica do colostro, aumentando o IgG sérico das bezerras, e isso vai depois beneficiar o animal pensando em mortalidade, morbidade y también en desempeño. Bueno, los puntos principales de la plática, que fue muy interesante, con muy buenas preguntas, fue más que nada tocar los puntos críticos desde que se ordeña el calostro hasta que es pasteurizado y almacenado. Creo yo que es tocar los puntos claves donde podemos tener algún error
en el manejo del calostro antes y durante la pasteurización del calostro. Pero los puntos más importantes es la higiene. Outros temas abordados incluem os sistemas de criação de bezerras em baias no chão, o manejo do lote de transição das bezerras após o aleitamento e os custos e eficiência em recria confinada. Mostrar como se comportaram os indicadores de desempenho da recria em 2022, trazer esse número mais atualizado também em 2023. Algo que me marca muito é que mesmo com a elevação do custo de recria em reais por litro, ou seja, mesmo a recria passando a pesar mais na composição do custo, as fazendas mais eficientes conseguiram manter a mesma eficiência de anos anteriores, onde o custo não tinha subido tanto. Então essas fazendas, elas têm se destacado, elas têm conseguido maximizar o lucro. O confinamento da recria especial deveu muito por conta da condição dos animais que ficavam no período das águas de chuva na lama. Então, em termos de bem-estar animal, uma coisa que a gente preza muito, não era legal de ver, e muito por conta também de padronização dos animais. A gente tinha uma disparidade muito grande, principalmente de peso ao primeiro parto, então com isso a gente está conseguindo padronizar mais os animais. Então foram esses os principais motivos que levaram a gente a construir isso. Acho que a criação de bezerras em baia ao chão hoje vem aumentando cada vez mais. Eu acho que o que nos ajuda muito no manejo de baias ao chão é a facilidade de limpeza, né, das baias, onde você consegue trabalhar com limpeza com máquinas, né, que baias suspensas, e isso acaba dificultando, acaba sendo um trabalho muito manual, visto que hoje a questão de mão de obra hoje é um problema, né, nas grandes fazendas, então tudo que a gente puder facilitar o manejo, eu acho que é muito bem-vindo. Além disso, você poder ter a condição de trabalhar com bezerras em duplas, em trios, né, que a gente vê que isso é uma coisa nova aí, que o pessoal vem comentando bastante e que vem trazendo ganhos aí, tanto de consumo e essa socialização muito importante para as bezerras. Principalmente como a gente não errar através de melhoria dos processos de ventilação dentro de galpão, como a gente otimizar os processos de limpeza, como a gente trabalhar a parte de biosseguridade dentro desse processo, e também a gente pensar em como organizar todo esse sistema para ele trabalhar de forma a promover bem-estar, socialização entre as bezerras no sistema de criação. Tem um grande desafio nessa fase. Por volta ali de 8, 10 semanas é quando a imunidade que a bezerra recebeu do colostro está na fase mais baixa. E ela está ali, ainda não atingiu sua máxima capacidade imunológica. Então é o momento que qualquer erro que a gente cometer, nós vamos penalizar o animal, porque ele já está fragilizado imunologicamente e com erros de manejo, esse animal vai poder adoecer muito. E se a gente olhar os números das fazendas, a gente vai ver que nessa fase ele adoece muito também. O animal tem doença respiratória, tem tristeza parasitária. Então, é muito importante um painel como esse para chamar a atenção disso tudo, que é um momento crítico para o animal, que nós precisamos melhorar muito o manejo e precisamos também trabalhar com uma dieta muito boa. O principal ponto que eu consegui trazer realmente foi entender esse desafio que a gente tem hoje de formular a dieta, entregar a dieta e saber que aquela dieta realmente vai ser uma dieta que vai trazer o desempenho que a gente precisa, que a gente quer para aquele animal, que a gente está trabalhando ali naquele período de transição. E um dos maiores problemas na criação de bezerras é a diarreia. Por isso, um dos painéis trouxe a desidratação em bezerras e como auxiliar com um correto soro oral. Primeiro, a gente trouxe a questão de como identificar uma bezerra desidratada, né? Que isso é muito importante. Apesar da gente ter focado muito em dizer que a gente não quer atuar nessa bezerra que já está desidratada. A gente quer atuar na bezerra que ainda não desidratou, mas que por uma questão de um evento de saúde como a diarreia, ela potencialmente irá desidratar e, portanto, a gente já vai atuar mantendo a hidratação dessa bezerra. Mas é importante, né, as pessoas conhecerem como que essa bezerra está desidratada, né, para eventuais
necessidade de reposição de fluidos adicionais. Pensando em auxiliar o produtor, a Alta trouxe para o mercado o Altalite, um soro oral para bezerras que possui uma das melhores fórmulas do mercado, aprovada por vários pesquisadores americanos. A diarreia é a principal doença que acomete os bezerreiros hoje, seja ele no Brasil, seja ele nos Estados Unidos. E como consequência da diarreia, a desidratação é a principal causa de morte. Ou seja, ter um soro de reidratação oral disponível, de boa qualidade, com composição adequada, é a principal ferramenta hoje que a gente pode ter no bezerreiro para controlar esses quadros de diarreia que promovem desidratação, ou seja, impedir que a bezerra se desidrate e, por consequência, melhorar o desempenho produtivo das bezerras. Quer saber mais sobre o programa Alta Cria e o Altalite? Entre em contato com um dos nossos representantes. E nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, o Terra Viva transmite o programa Agro Lançamento com destaque para o Biotrop Bioasis Power, que é o primeiro ativador microbiológico de plantas registrado no Brasil. Ele é composto por uma mistura de bactérias que ajudam a prevenir e a combater estresses hídricos e climáticos, desempenhando papel fundamental no estabelecimento do potencial produtivo das culturas, mesmo nestas condições. Não perca essa grande novidade que a gente vai mostrar aqui na televisão e também no YouTube do canal Terra Viva. E veja depois do intervalo, a semana tem um feriado que desta vez não deve ser emendado, o calendário ainda está na metade da abrideira do mês e o trabalhador brasileiro ainda tem um restinho do dinheiro do salário, mas assim mesmo a nossa Praça Boiadeira continua padecendo de febre paradeira. É já que a gente vai voltar, aguarde. Chegando na feira ainda de madrugada, punjando uma boiada de primeira, a nossa comitiva recebeu a admiração geral pela qualidade do gado apresentado. E estando a negociação já bem encaminhada, a gente passa agora a fazer a conferência da situação do mercado e adquirir sabedência do preço do dia que está sendo falado para esse tipo de mercadoria. Nesta segunda-feira, abrideira de mais uma semana com um feriado no meio, mas que desta vez só deve ser emendado por pouca gente, a nossa Praça Boiadeira continuou padecendo de febre paradeira nas principais regiões de comercialização de animais do país. A primeira parte da explicação para esta situação é que, com a saída em maiores quantidades de boiadas engordadas no confinamento, o que a indústria já tem de gado contratado e escalado é perfeitamente suficiente para garantir o seu abastecimento. E repare o companheiro fazendeiro que o dono do frigorífico já está pondo nesta conta um ligeiro aumento que deve acontecer no consumo, porque mesmo com o calendário já quase fechando a primeira metade de novembro, o trabalhador brasileiro ainda tem um restinho do dinheiro do último salário na algibeira e vai conseguir reunir a família para passar o dia de descanso na roda da churrasqueira. E como na parte derradeira do mês o movimento no balcão do açougue sempre registra um esmagrecimento, o comprador, pelo tamanho da precisão do seu patrão, está achando desnecessário se esforçar na negociação. Por outro lado, uma questão que está merecendo atenção da parte da amiga pecuarista é a comparação entre os preços das carnes no comércio atacadista. E a este respeito, o caso foi que, nos últimos 7 dias contados, desta segunda-feira para trás, a carcaça casada de boi inteiro ficou estável, valendo agora, na Praça Paulista, R$ 15,07 o quilo. No mesmo período considerado, o frango caiu 1,6% para R$ 6,92 o quilo, o que significa, logicamente, que o boi está perdendo poder de competição em relação à ave, né? Já o porco andou num rumo diferente, registrando um aumento de 2,1% e passando para R$ 9,90. Mas ainda assim, a distância entre os preços continua sendo grande, né? E é claro que isso pesa muito na decisão da população na hora de escolher o que comprar. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças das cotações em 8 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu só em 2 dessas praças e caiu nas outras 6.
Começando então a recitação da lista pelas melhores notícias, a gente registra que no sudeste de Mato Grosso, o caso foi de alta para vaca, que avançou para R$ 200 redondos, a prazo, mas ainda para descontar o fundo rural. E no oeste do Rio Grande do Sul, a arraibada foi geral, com o macho indo para R$ 7,27 o quilo vivo, ou R$ 218,10 por arroba, e a fêmea para R$ 6,25 o quilo, ou R$ 187,50 por arroba. Já em Pelotas, o boi piorou para R$ 7,30 o quilo, ou R$ 219 por arroba. Em Santa Catarina, a vaca voltou para R$ 210. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, caiu tudo, com o macho descendo para R$ 225 e a fêmea para R$ 210. R$ 225 também é o preço novo do boi no Triângulo Mineiro. No sudeste da Rondônia, o macho agora foi rebaixado para R$ 210. E no norte do Tocantins, a fêmea já não vale mais do que R$ 200. Desde menino, o Antenor falava que queria ser professor para poder ajudar as crianças a aprender o B, o A e o Bá, para ter leitura e esperança de mudar o destino. Mas a vida não gostou dessa de leitura e não deu a ele a escolha nem escola para abraçar essa lida. O jeito então foi aceitar o cabo de enxada e o eito para lavrar e penar. E hoje, quando aperta no peito a dor de não saber ler nem escrever direito, ele pega na viola para pinicar uma moda sentida e disfarçar uma lágrima caída sem ter sido consentida. Pois foi contando na forma de versos esses retalhos da lida que a gente foi escrevendo a história da nossa vida, que hoje está sendo recitada aqui no fechamento da nossa jornada de todo o dia. Não é questão de pretensão exagerada, mas depois de escutar a opinião de muita gente importante, foi resolvido que seria interessante, para a preservação da memória da cultura sertaneja, reunir essas prosinhas rimadas e publicar. E foi desse jeito que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook. E tendo de desarmar a rancharia antes do romper do dia para ganhar a estrada ainda na madrugada e chegar na freguesia na hora marcada para entregar a boiada, a comitiva faz aqui a despedida, deixando prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até vista então.